Olá, ouvintes da Rádio Filó. Estamos começando mais uma entrevista realizada pelo PET Filosofia UFP e dessa vez com o professor doutor Francisco Josivan Guedes de Lima. O professor é mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Filosofia e em Direito também pela PUC Rio Grande do Sul, com pesquisas realizadas na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, sobre potenciais normativos e limites do direito a partir de Axel Honneth. Atualmente é professor do Programa de Graduação e da Pós-Graduação em Filosofia na Universidade Federal do Piauí, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política também na UFP e coordenador do curso de Filosofia da UFP. Bom, para começar, nós gostaríamos de saber sobre a sua trajetória acadêmica, desde o início, como foi o seu primeiro contato com a filosofia, até as influências filosóficas que marcaram o percurso do seu estudo, desde a sua graduação até hoje. Ok. Bom dia Israel e Samuel. É um prazer estar aqui com vocês no PET, que é coordenado pelo professor Fábio, né? Nosso colega do departamento, não é isso? Então, sobre a minha trajetória, acho que, semelhante a vocês, eu passei a ter um primeiro contato com a filosofia no ensino médio, né? Eu tive aulas, eu lembro que era uma aula na semana apenas, isso em 1999, ano 2000, salvo engano, e aí no ensino médio, certo, isso. Era uma aula semanal, inclusive não era dado pelo professor de filosofia, era um professor de história, mas era um professor benquisto e nós da classe tínhamos um laço afetivo muito bom, nos dávamos bem, então a gente recepcionou bem a ideia de ele, mesmo sendo da história, da aula em filosofia, né? Era um professor muito crítico, com respeito às questões sociais, então ele trabalhou um livro, acho que Filosofia para Adolescentes. Éramos do ensino médio, um tempo, né? Estávamos nessa fase, adolescência, então, e às vezes levava também recortes de filmes. Isso é ensino médio público, né, na cidade de Ibicoitinga, no Ceará, que fica no interior do Ceará. Então foi o meu primeiro contato, né? E eu lembro que ali eu já percebi uma inclinação para a área de humanas, né? E com essa perspectiva de justiça social, porque eu tinha também um engajamento em pastoral da juventude da Igreja Católica, certo? No tempo adolescente tínhamos grupos de jovens, então tínhamos grupo de futebol, tínhamos grupos também de missão pastoral, né? Tinham freiras, grupo de freiras, junto com o padre da cidade que fazia esse trabalho, então aos poucos eu fui notando essa confluência entre a sala de aula, né, com essa perspectiva de filosofia, em nível mais de filosofia social, com uma atividade pastoral na igreja. E depois do ensino médio, quem me levou à filosofia foi justamente a Igreja Católica, porque eu estudei para ser padre no seminário. Eu entrei no seminário 18 anos, logo que concluí o ensino médio, já fui para o chamado propedêutico, que é o momento preparatório, que é o seminário menor, para depois ir para o seminário maior, que é composto de filosofia e teologia, que são as duas formações para ser padre, né? Então, da minha cidadezinha de Ibicoitinga, eu fui para Limoeiro do Norte, que é a diocese de Limoeiro. No tempo era um bispo alemão, Josef Harig, e ficamos no seminário, né, juntamos com... Lembramos que minha turma eram uns 6, 7 seminaristas, então terminamos este ano de propedêutico e consistia em analisar para ver se você tinha vocação para ir adiante, né, para ser padre, e também um momento preparatório nos estudos, que era preciso fazer depois o vestibular para ir para a capital, em Fortaleza, né, no Ceará. Então eu passei de ano e fui para o seminário maior. Aí sim, ali começam os estudos filosóficos, né? E eu lembro que eu tinha aula também de latim,
Cursei 2 anos de latim e 1 ano de grego. O ano de grego foi feito na teologia, porque depois da filosofia eu cheguei a cursar 1 ano de teologia, né? E na filosofia, nós começamos assim, semelhante a vocês aqui no curso, né? Nós começamos a introdução à filosofia, tínhamos aula também, eu lembro, de língua portuguesa, porque se notava que muitas incompreensões da filosofia advinham de incompreensões semântico-conceituais vinculadas ao idioma, né? De ler um texto, por isso que aqui nós temos leituras introdutórias à filosofia, etc. E isso foi calibrando também com o estudo de idiomas, né? Tínhamos também espanhol, italiano, a formação seminarística para padre, uma formação muito rica até hoje, né? Isso se conserva como um ponto forte no seminário, né? E na filosofia eu comecei a tomar gosto pela pesquisa. Nós tínhamos um bom tempo de leitura. Eu lembro que na formação seminarística, para você ter uma ideia, a gente acordava 5 da manhã, 5h30 tinha que estar na capela para rezar. Então ficávamos ali 30, 40 minutos de oração, depois tinha um café da manhã e íamos do bairro de Fortaleza até o centro da cidade, onde tem o seminário, né? O seminário da Prainha, que é o famoso seminário da Prainha, o Padre Cícero, etc. estudaram lá, e outros estudaram lá. E grandes padres, Manfredo Oliveira, né? Também passou por lá, que é um grande filósofo que nós temos, né? Estudioso de filosofia, Padre Manfredo, professor da Federal do Ceará, já emérito. Então nós estudávamos, para você ter uma ideia, de 8 às 12, voltávamos para casa, para o seminário, pegávamos ali uma fila de 80 pessoas mais ou menos ali para a refeição, depois do almoço tinha um momento ali para repousar e à tarde novamente retornávamos os estudos. Então era manhã, tarde e noite também, de muita aplicação nos estudos de filosofia, né? E as disciplinas de idiomas, então era algo sistemático, colocado mesmo assim. Eu lembro que eu tinha um quadro para eu colocar os meus horários de estudar, né? Hoje eu vou estudar filosofia da linguagem, filosofia política, filosofia social, epistemologia, tudo cronometrado, né? 1h30 para estudo disso, 1h30 para aquilo. E então manhã no seminário, tarde no seminário da Prainha, tarde no seminário de formação e noite também no seminário de formação onde morávamos. Então, claro, né, você tinha algumas pessoas que o momento para leitura elas não liam, né? Mas eu não, eu mantive sempre a questão da disciplina, né? Então, para fazer qualquer tipo de ciência, você tem que ter disciplina, você tem que se propor, eu tenho que estudar isso, etc. Então, isso tanto a questão de quantitativa, que no tempo, como eu era seminarista, né, não trabalhava, né? Então era só mesmo, o meu trabalho era estudar, né? Então não tinha esse negócio de conciliar com o mundo do trabalho e estudo, não, era para isso. Então eu levei isso muito a sério, abracei de vez isso e terminei os 3 anos de filosofia com êxito, né? Academicamente, nós tínhamos também uma coisa muito interessante que nas públicas não tem, né? Mas no tempo a Prainha tinha, não sei se continua, né? Isso, como eu disse, foi no ano 2001, 2002, 2003, por aí vai, até 2005 que eu fiquei lá, né? Não sei se ele continua, mas é o TIP, Trabalho Individual de Pesquisa. Então, para você não chegar no trabalho final de conclusão de curso, né? De conclusão de curso atrapalhado ali, sem saber o que fazer, a partir do primeiro semestre você já tinha um trabalho individual de pesquisa. Você começava ali. Tipo, vida e obra de um autor, né? Você ainda não domina os conceitos filosóficos, vá ali. Então, lembro que eu fui fazer sobre Santo Agostinho de Hipona, vida e obra, né? O segundo TCC, o segundo tipo de trabalho foi outra coisa. Sei que no TCC eu fui amadurecendo os conceitos, já mudou tudo. Eu fui trabalhar Kant e Hegel no meu trabalho de conclusão de curso, de graduação, né? A monografia que a gente chamava, né? Então, eu pesquisei sobre direito internacional em Kant e Hegel, né? Kant com essa perspectiva mais normativista, idealista, de propor uma paz perpétua, e Hegel com uma linha mais de realismo político, dizendo que é inviável se pensar uma paz entre as nações, né? Então, isso eu concluí. Para você ter uma ideia, para fazer um trabalho exitoso, foi preciso justamente esses trabalhos individuais de pesquisa ao longo de cada semestre, né?
Então a minha conclusão se deu em 2004. Depois disso eu fui para teologia, fiz um ano de teologia, depois desisti do seminário, né, desisti dessa vida de tentar ser padre e fui para a Federal do Ceará fazer um mestrado, né, uma orientação de um professor alemão chamado Konrad Utz. Eu dei, para você ter ideia, como um trabalho consolidado no TCC de graduação faz bem, porque do debate entre Kant e Hegel no direito internacional, eu continuei só com Kant, né, com a paz perpétua, que inclusive está publicado em livro, que é a teoria kantiana das relações internacionais, pressupostos morais, jurídicos e políticos. Está público, né, na editora de Porto Alegre, a editora FI. Isso é acessível, esse material, assim como também a minha tese de doutorado sobre justiça em Kant. Então, no mestrado, eu não conhecia ninguém na Federal do Ceará, eu participava de grupos de estudos, era na Estadual do Ceará, na Federal eu não conhecia. Eu preparei um projeto, procurei o e-mail do professor no site institucional, né, fui atrás mesmo, e disse o seguinte: olha, está aqui o meu projeto, isso via e-mail, nunca nem tinha visto, né, tido contato, aqui é o meu projeto e tal. Ele gostou e disse assim: olha, faça o processo e você passar eu lhe oriento. Então eu passei, e de 2010 a 2012 eu fiz o mestrado na Federal do Ceará, sendo que nós tínhamos um PROCAD, que é o Programa de Cooperação Acadêmica da CAPES. No tempo se tinha muito investimento na educação, a educação dava muito bem com bolsas, foi o tempo do programa Reúne, que foi de reestruturação das universidades, foi um período do governo Lula, que se tinha muito investimentos na educação, e nós tivemos um PROCAD de estágio, de intercâmbio com a UFMG, que era em filosofia antiga. Eu fiz esse PROCAD, esse estágio com a UFMG, uns 2 meses, e eu fiz com a PUC do Rio Grande do Sul, onde depois eu vim a me doutorar. Em 2010, dentro do mestrado, segundo semestre, eu morei em Porto Alegre. Foi o meu primeiro contato com a instituição que depois eu vim a me doutorar, né? Para você ter ideia que o mestrado, junto com esse programa de cooperação acadêmica, abriu as portas para o meu futuro doutorado. Uma coisa foi, né, abrindo portas para outra. Aí eu concluí o meu mestrado. Quando eu concluí o meu mestrado, eu já tinha sido aprovado na PUC, no processo seletivo do doutorado. Então eu me doutorei sobre Kant. O meu orientador tinha estudado na Sorbonne, França, que é o Agemi Bavaresco, Opinião Pública em Hegel. E eu disse assim: olha, eu quero trabalhar a opinião pública. Ele disse assim: bom, eu oriento, se você passar, eu oriento em Kant. Então eu teve com 2012 a 2015 eu passei no concurso aqui. Então em janeiro de 2016 eu defendi a minha tese doutoral. Então, resumindo, o primeiro contato com a filosofia foi no ensino médio. Depois fui bastante fortalecido devido aos estudos seminarísticos para ser padre, que eu tinha muito tempo para estudar, né? Eu tive outra formação que foi em História, outra graduação, eu já estava fora do seminário, a graduação em História, então, semelhante a alguns de vocês, eu tinha a maioria, né? Eu tinha que estudar e trabalhar. Mas no tempo da filosofia foi um período áureo, porque eu tinha tempo para estudar filosofia. E aí, no mestrado, eu já tive estrito senso, um estudo mais focado. Cada vez mais fui me apropriando dos conceitos filosóficos, estudando bastante também. Tive bolsa de mestrado, né, pela colocação que eu obtive na Federal do Ceará. E no doutorado também eu tive bolsa pela colocação que eu obtive. Então, foi um fruto bom, né, da pesquisa que eu fiz, de meter as caras, estudar, etc., de disciplina, né? Tudo rigor, né? De captar conceitos, de ir atrás das obras e as próprias obras, de levar a sério as disciplinas desde a graduação. Isso me levou a conseguir boas colocações e ter bolsas para pesquisar, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Então essa foi uma síntese um pouco dessa carreira que eu tive. E aí depois, em 2015, em novembro, dia 5, salvo engano, eu entrei aqui, né? Assumi e já tinha uma boa produção. Em 2016 já entrei para dar aula no mestrado devido à minha produção, né? Em 2017 continuei o trabalho. Em 2018 saí para o pós-doc em filosofia no Rio Grande do Sul, onde eu retornei a casa, né? Onde eu me doutorei. Eu fiz uma pesquisa sobre os limites do direito a partir de Honneth, que é um autor da teoria crítica, Axel Honneth, né?
E eu tive, a partir disso, missões de estudos na Alemanha, no Instituto für Philosophie da Goethe-Universität, né, na Universidade Goethe, na Alemanha, em Frankfurt, e também ministrar cursos na África. Em Angola, nós tivemos, numa província de Huambo, uma disciplina sobre liberalismo e comunitarismo, porque acho que vai ser o próximo passo, né? Talvez você venha me perguntar sobre o campo temático da minha pesquisa, né? E aí eu desenvolvo melhor. Mas, em síntese, é isso que eu posso dizer um pouco dessa carreira, né? E eu não posso esquecer o quanto eu fui beneficiado, privilegiado de ter uma formação seminarística, né, de padre, que era uma formação muito completa, com idiomas, com estudos filosóficos e com muito tempo para leitura também, né? Nós gostaríamos de saber também um pouco sobre a sua tese de doutorado, que resultou no seu livro A Teoria da Justiça de Immanuel Kant, Esfera Pública e Reconstrução Social da Normatividade, publicado pela editora FI em 2017. Bom, o doutorado, vocês sabem que a graduação é um negócio muito lato ainda, né? Pelo próprio, como eu falei antes, eu trabalhei 2 autores, para você ter ideia, né? Peguei Kant e Hegel e vi como ambos abordavam a ideia do direito internacional, né? As possibilidades, as viabilidades. O mestrado já é estrito sensu, eu já recortei apenas para Kant, né? Trabalhar a passo perpétuo, os pressupostos. O doutorado é mais ainda, né? Eu gosto de brincar que na graduação você trabalha à mão, né? Você tem ali 5 dedos. Né? O mestrado você já diminui aqui o horizonte, já é mais estrito. Você tem aqui o dedo da mão. E o doutorado é a unha, você vai se especializar no negócio assim. Então, quanto mais se estuda, mais humildade é saber que você tem muito a estudar ainda, né? Então, meu doutorado já foi um recorte para pensar o tema da justiça em Kant, uma concepção de justiça dentro da obra kantiana, e dizer o seguinte: bom, se pensam em Kant, uma visão mais ortodoxa de Kant, que se tem uma concepção metafísica inatista de uma liberdade inata como o foco da justiça. O próprio professor Salgado na UFMG trabalha a ideia de justiça em Kant a partir de liberdade e igualdade, né? A minha tese foi para dizer que está correta essa leitura, entretanto é preciso dar passos além. Esse foi o foco da minha tese. Uma segunda dimensão que eu chamo de moral ou ético construtivista, que é a ideia de autonomia, que é uma apropriação subjetiva dessa liberdade inata. E um terceiro ponto, que é o ponto mais forte da minha tese, que é um redimensionamento social intersubjetivo da justiça em Kant. Então, seguindo ali a crítica do pessoal da teoria crítica, Habermas, Honneth, etc., né, de dizer que em Kant não haveria essa dimensão intersubjetiva e social de justiça, de normatividade, uma tese, o mérito da tese foi justamente dizer que é possível encontrar sim em Kant. E eu tive que buscar isso no próprio autor. Isso requer muitas leituras e o doutorado você tem 4 anos, né, de leituras. E foi justamente isso que eu fiz. Eu lembro que lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 9 da manhã, né, saía do meu bairro, ia para o Partenon, que é o bairro da PUC, estava 9 da manhã na biblioteca, parava para o almoço, voltava e até umas 18, 19 horas estudando para a tese, né? Tinha disciplinas, obviamente, né, para cursar. Um ano e meio cursei as disciplinas, o restante do tempo, né, 2 anos ali, 2 anos e meio, eu me dedico a estudar muito o autor, né? Em alemão, em inglês, né? Você tem que ter já outros idiomas, que você tem um domínio instrumental, então eu estudei bastante para a tese. Então, na minha tese, eu estava seguro que era preciso ir na contramão dessas teorias que diziam que em Kant não tinha essa concepção social intersubjetiva de justiça. Minha tese, o mérito foi dizer que é possível. Então, eu articulei aqui, inclusive eu estou com o PDF em aberto, né, do livro. Eu articulei no primeiro capítulo os 3 modelos básicos da concepção kantiana de justiça. Um primeiro que é esse mais verticalizado possível, um núcleo mais rigoroso, que é a liberdade inata, que é o modelo que eu chamo metafísico transcendental. Né? O segundo é o modelo ético-construtivista, que é a ideia de autonomia, né? Essa liberdade não é mais inata, mas agora é apropriada subjetivamente, e aí você vem a ideia da moral kantiana, imperativo categórico, etc.
E depois a ampliação dessa subjetividade em nível intersubjetivo no modelo que eu vou chamar de público socionormativo, para dizer que é possível sim pensar a justiça em Kant no nível institucional das relações interpessoais, a ideia de um Estado de direito, a ideia de republicanismo, esfera pública, opinião pública, direito de resistência, todos esses conceitos, né? Então, para você ter uma ideia, o segundo capítulo eu trabalho com o esboço de uma moral social mitigada em Kant, onde eu tento uma releitura intersubjetiva do formalismo, que é a crítica de Hegel ao formalismo kantiano, formalismo moral. Eu reconsidero isso, inclusive fazendo debate também com Honneth, né, que o Honneth, na linha hegeliana, é crítico de Hegel, que é a apropriação da teoria crítica, né, acerca do rechaço à moral kantiana. E no terceiro capítulo, que é o cerne, né, que é o foco, que eu trato de uma reconstrução socionormativa da esfera pública em Kant. Aí você tem já a ideia de Öffentlichkeit, né, a ideia de esfera pública. Aí eu vou tentar fazer uma articulação entre a dimensão formalista e a dimensão mais social. No primeiro item do último capítulo, eu pego um autor alemão que publicou um bom livro que me serviu muito na tese, que foi sobre Öffentlichkeit der Vernunft, que é o professor Kainburg, um alemão, né? Que a publicidade da razão em Kant, onde ele vai tentar mostrar que há a dimensão pública intersubjetiva, que é o que eu persigo na minha tese, né? Em Kant, na primeira, segunda e terceira críticas. Eu vou mais além porque eu tento colocar isso no âmbito político, né? No âmbito mais social, essa dimensão da esfera pública kantiana. O outro item eu trato da dimensão estética, como é possível pensar a dimensão da publicidade na estética kantiana. Como subtítulo é a ideia de um teor social dos sensos comuns, né, ou do Gemeinsinn, justamente a ideia de Kant de pensar que a estética tem uma dimensão social. O próprio Kant diz, olha, se pensa o indivíduo isolado numa ilha, não se teria estética. Por que ele ia adornar a si mesmo? Porque ele iria adornar a sua choupana, etc. Porque ele ia fazer algo de belo para quem? Se só tem esse indivíduo isolado. Então, nós pensamos o belo porque vivemos em sociedade, né? Então, essa é a dimensão. E termino também, ao tratar da esfera pública, né, no penúltimo item, com a crítica de Habermas à concepção kantiana de esfera pública, que o Habermas tem uma crítica em mudança estrutural da esfera pública, e depois também em facticidade e validade, né, que traduzido no Brasil como direito e democracia, de dizer que a esfera pública, em Kant, seria uma esfera pública burguesa, restrita a um grupo de letrados. Ora, num momento do Kant, né, Kant é um autor de 1724, falece em 1804, né, você tem o auge do século XVIII, da Aufklärung, do iluminismo, na Europa do tempo, né, a própria Europa, né, que era o centro, ainda é o centro do mundo intelectualmente, junto com os Estados Unidos, mas no tempo a Europa tinha um público letrado mínimo, né? Então, a 5, 10% no máximo, a própria Revolução Francesa também diz isso, né? Era um mundo agrário ainda, onde as pessoas não tinham a oportunidade de estudar, era um negócio muito fechado ainda para a nobreza e para o clero, a gente sabe disso, né? Nós não tínhamos a expansão que nós tivemos em boa parte do mundo democrático, né? O acesso à educação. Claro, ainda hoje nós temos restrições fortíssimas, em alguns países de mulheres não têm acesso à educação, os próprios cortes na educação hoje também de voltar ainda a privatizar a educação para grupo de elitizados, isso é um negócio forte, é um recrudescimento, né? Um retorno severo a excluir muitas pessoas de acesso à universidade que deve ser pública de qualidade, mas imagina isso no tempo de Kant, as restrições, né? A participar, né? O próprio Kant chegou a ser o Kant na educação, né? Eu também passei por isso, porque a igreja, né? O seminário luterano, etc., a igreja abriu as portas para isso, né? Então você tem uma ideia aqui que o Habermas diz, então Kant beneficia na sua ideia de esfera pública justamente esse público letrado, porque como é que uma pessoa iletrada, uma pessoa pobre, uma pessoa excluída vai ter acesso a participar das decisões públicas? Essa é a crítica do Habermas a Kant, né? E eu, no subitem, que é o 3.4 do meu livro, né, que está publicado também, está disponível no Google, né, da editora, né, para todos, eu pergunto se isso é um êxito ou um equívoco, né, dessa crítica do Habermas. E finalizo com
a opinião pública como um princípio de formação, como efetivação do princípio formal de publicidade, e o problema do déficit normativo do conceito de cidadania em Kant. Porque o Kant ele tem um problema que é um gap, uma fratura que ele vai fazer entre cidadania ativa e passiva. E a crítica é que ele se apega a critérios empíricos, né, para fazer isso, quando ele diz que homens e pessoas autossubsistentes economicamente devem votar. Os não votantes, mulheres e pessoas que não têm capacidade de autonomia financeira, de independência financeira, esses são não votantes, são passivos. Então a crítica que se tem do Hegel, do Kesten, que são teóricos, intérpretes do Kant, né, e eles dizem que isso é uma falha do Kant na sua filosofia jurídico-política, de não manter, por exemplo, a ideia de dignidade humana, de direitos humanos universais, justamente para dizer que todos somos cidadãos ativos, e fazer cortes empíricos. Reproduz a própria Revolução Francesa, também faz isso, né? Ele correu no gap entre cidadania ativa e passiva. O Brasil também manteve isso por muito tempo, né? Então esse é um ponto fraco que eu termino apenas não enaltecendo Kant, mas do autor você tem que fazer isso, né? Enaltecer e também mostrar as debilidades, as insuficiências, os déficits, né? E eu tento mostrar que isso é um ponto fraco de Kant, né? Então a minha tese, vocês sabem, né? A tese você tem o orientador e 4 avaliadores, né? E no final, pelo todo o meu esforço que eu tive, etc., ela foi aprovada com devido louvor e indicado para publicação, por isso que eu publiquei como livro, né? Em síntese, foi ir na contramão das leituras que dizem que em Kant não há intersubjetividade, não há dimensão social. E uma tese é justamente isso, você sentar e dizer, olha, o meu ponto inusitado, o meu ponto de inovação da tese é dizer, e é esse caminho contrário, é possível sim. Agora, você tem que demonstrar isso para os leitores e para a banca a partir do próprio Kant, né? Isso requer um trabalho de vocês, como eu falei antes, né? De sentar, de estudar, de manter disciplina, de a obra do autor. E eu penso que esse tipo de trabalho, né, deve ser ensinado desde a graduação. A disciplina de você ter comentadores, mas e a obra do autor? Nas minhas disciplinas eu trabalho sempre com isso, né? No mestrado, por exemplo, eu vou ao próprio autor, né? Na graduação também eu sempre, às vezes, levo trechos também, excertos, né, do próprio autor, porque isso vai ampliando cada vez mais no aluno um espectro conceitual e a vontade dele ir à própria obra, ok? Eu até falo, né, Israel, meu aluno, né? Você tem, por exemplo, o professor que chega na sala de aula e já diz que Hobbes é absolutista, né? Ele não instiga o aluno a pegar o próprio Leviatã, a pegar o capítulo sobre liberdade dos súditos e ver que não há esse absolutismo, né, veemente, forte em Hobbes. Pelo contrário, há uma coisa inalienável, um direito natural, fundamental, inviolável em Hobbes, que é o direito a quê? A autodefesa. Nenhum soberano, nenhum Estado, nenhum Leviatã pode tirar isso. Então, como é que eu posso dizer que é um absolutismo, né? Então, o contato com a obra é de fundamental importância. E o trabalho doutoral é justamente isso, né? É um trabalho que você senta de disciplinar-se. E, claro, o bom é que você já tem, se você fez uma boa graduação, um bom mestrado, você já tem pressupostos, né? Estudar é isso, vocês vão perceber. Se você leva a sério, quando você vai mudando de nível, o que acontece é que você já tem alguns pressupostos. Você revisita suas crenças, etc. Você muda, você retifica ou ratifica, fortalece, né? Mas a ideia é que você sempre ganha à medida que você leva a sério os estudos na graduação, mestrado, aí você tem êxito numa tese doutoral, né? E o ponto que eu quero colocar é isso, né? Você chegar a uma tese exitosa não é ex nihilo, né? Não é do nada, é sinal que você fez um trabalho sério anteriormente, né? Por isso que, enquanto professor de graduação e de pós-graduação, estrito sensu, eu sempre digo, a base está lá na graduação, fazer um trabalho bem feito, né? Então, em assumindo agora a coordenação aqui do curso, né, inclusive contar com a ajuda também de vocês do PET e da instituição no todo, de justamente focar nisso. A excelência começa na base, na base. Não adianta você tentar fazer um trabalho bom lá no mestrado, doutorado, se não tiver feito uma boa base, viu? O caminho se torna mais difícil se você não tiver uma boa base, né? Então é isso que eu tenho a falar sobre a tese. E, como eu disse, está publicada, né, em PDF, vocês podem baixar e ter acesso.
Nessa esfera de pensamento dos normativistas, quais os maiores desafios para os normativos na atualidade, em meio a tanta ruptura e liquidez, dado que a sociedade sofre grande influência do mercado econômico, na medida em que ele passa a conduzir as estruturas sociais e políticas? Pronto, esse é um ponto que da minha pesquisa, a minha pesquisa atual é sobre normatividade, né? Como você falou. Esclarecer apenas o sentido de normatividade aqui é um sentido que vem com Kant, a ideia de fundamentação normativa, né? Na própria fundamentação da metafísica dos costumes, pensar a fundamentação da ética, por exemplo, né? E atualmente eu fui seduzido pela teoria crítica, né? Eu fiz disciplinas de doutorado sobre Habermas, sobre Honneth, tive aproximação agora no meu pós-doc com Faust, a teoria da justificação normativa, né, na Alemanha. Então eu tenho trabalhado com normatividade, esse é o ponto, né? E a ideia de normatividade aqui, ela não é uma ideia positivista, né? Por exemplo, como se estuda no direito, né? Uma ideia de separar direito e ética, direito e moral, né? Direito e reivindicações sociais. O meu ponto de normatividade aqui na teoria crítica, que é o ponto que eu tenho trabalhado no pós-doc, agora também nas minhas aulas, sobretudo a partir de Honneth e Faust e também de Habermas, né? Sem prescindir deles, é a dimensão de cotejar a possibilidade de justificar normas. Como se justificam normas? Por exemplo, essas normas que nós temos aí no dia a dia, né? Decretos presidenciais, normas que se saem do legislativo, em que elas se embasam, ok? Isso é uma questão decisionista, isso é uma questão arbitrária, ou isso tem uma base democrática de participação que dá base a essa norma? Essa é a questão da minha pesquisa normativa, né? Em que se embasam as normas, né? Então, é uma questão bem habermasiana, né? De dizer que a norma não pode advir, não pode ser depreendida de um autoritarismo, né? Okay. Aquela velha ideia de auctoritas non veritas facit legem, a autoridade, não a verdade, faz a lei, né? O Habermas justamente vem pela questão argumentativa de dizer que a norma deve advir de um processo democrático de participação, né? Honneth, você tem a ideia do reconhecimento, né? As normas elas devem advir das pressões sociais de luta por reconhecimento, e o Faust ratifica essa ideia de justificação normativa. Então, todo esse escopo, que eu penso que tem uma ideia de esfera pública, em campo de razão pública, de orientação normativa, para dizer que a norma não pode advir de um autoritarismo, essa é a questão base, né? Que eu acho que isso vai iluminar a própria Hannah Arendt, todos os autores que pensam a ideia de esfera pública, Rawls, Habermas, Honneth, Faust. A base, eu penso que está em Kant, é de dizer uma questão de anti-autoritarismo. Então, pensar normatividade é pensar como as normas se justificam na sociedade, né? Essas normas estão orientadas para processos emancipatórios, estão orientadas para a inclusão no debate democrático, para a participação. Esse é o meu ponto da normatividade. Não é uma normatividade naturalizada, teológica, de dizer que há um ser divino, que é uma questão de teonomia, de feonomia, que dá normas para que nós sigamos. Não é um autoritarismo de um presidente, de um chefe de Estado, de um soberano que impõe normas, né? É uma norma gestada democraticamente. Então, a ideia de normatividade, ela tem uma questão de gênese, de pensar de onde vem essa norma, em que ela se apara, e uma questão de status. Se ela é uma norma orientada de modo arbitrário, né? Pelo um gestor, qualquer coisa que seja, né? Isso é uma questão até sociológica, né? De pensar como são feitas essas normas, ou se elas têm um amparo filosófico no nível de justificação. Então, essa é a minha pesquisa normativa, né? Que eu tenho pensado. Eu acho até que isso é importante para a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito normativista, né? Quando se as coisas não vão bem na questão ética, a gente sempre apela para a questão positivo, legal, né? Para a questão jurídica,
é de se pensar que se de fato nós estamos no caminho certo de pensar as normas enquanto oriundas da participação coletiva. Então, o meu sentido de normatividade, para deixar claro, que é dentro de uma concepção de justiça que eu trabalho, ela tem um enfoque social, certo? E de crítica a qualquer tipo de norma que seja arbitrária, né? Fruto de um arbítrio de um indivíduo, de uma classe ou de um poder. Então, ela tem uma incidência democrática e de participação. É assim que eu penso, né? De inclusão, ok? Então, por isso que Kant, Habermas, Rawls, Honneth, Forst são autores caros à minha pesquisa normativa, viu? Justamente nesse contraponto a qualquer prática autoritarista e totalitarista. Então, de repensar o tipo de normatividade que nós temos, né? Esse é o meu ponto. Nós gostaríamos de saber também quais são suas linhas de pesquisa atualmente, quais os projetos de pesquisa você orienta na graduação e no mestrado, se você tem algum grupo de estudo atualmente e o que ainda deseja trabalhar na sua vida acadêmica. Ok. Então, eu tenho um grupo de pesquisa que, inclusive, está no DGP, né, que é o Diretório de Grupos do CNPq, que é sobre justiça, um enfoque procedimentalista e um enfoque reconstrutivista. O enfoque procedimentalista é um enfoque kantiano, rawlsiano, né, tanto habermasiano, com o procedimento de universalização normativa, né, o próprio procedimento deliberativo, e tem um enfoque mais da reconstrução social, que é honnetiano, né, um pouco da teoria crítica. Rainer Forst também entraria nesse debate, Nancy Fraser. Então, eu tenho o tema guarda-chuva, o tema da justiça, sob esses dois enfoques, né? O enfoque da justiça procedimental e o enfoque da justiça mais social. Então, a questão de pensar como... Aí vem um link com o que eu falei antes, né? Como se justificam normas? É pelo nível de procedimento, de universalização, ou o nível de contextualização, o nível social? Como as normas se justificam, né? Esse é o ponto que eu trabalho, né? É um trabalho interdisciplinar, tem vinculação não só com a filosofia, né, com a teoria crítica e com a parte kantiana, hegeliana, mas também aberto a contribuições sociológicas. O próprio Habermas e Honneth, ambos são filósofos e sociólogos, né, para você ter ideia, ambos. Essa minha pesquisa está cadastrada também não só no CNPq, mas aqui na UFP, né, nas instâncias de pesquisas da UFP, né. Também eu tenho contribuição no próprio mestrado daqui, inclusive o nosso mestrado está almejando doutorado, estamos no trabalho de APCN para submeter em agosto e ter o resultado em dezembro, janeiro, para possível abertura de doutorado, porque nós chegamos ao conceito 4 e estamos legitimados a isso na CAPES, abrir um doutorado em filosofia aqui na Universidade Federal do Piauí, né? Seria um grande ganho. Se você pegar, por exemplo, onde eu me formei, o estado do Rio Grande do Sul, né, no meu doutorado, eu sou do Ceará, mas meu doutorado foi lá, né? Meu mestrado na Federal do Ceará, doutorado no Rio Grande do Sul, na PUC, né? Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul você tem 5 doutorados, né, em filosofia, um estado apenas, né? Você tem o FSM, que é Santa Maria, você tem Pelotas, você tem a URGS, você tem a Unicinos e a PUC. 5. Né? Acho que a URGS Caxias do Sul também deve estar abrindo. Então, 5 doutorados, né? Estáveis já. Né? O Nordeste, com 9 estados, nós temos agora Federal do Ceará, o FRN, né, que é em Natal, a UFBA e agora a Sergipe. 4. Você viu a diferença? Um estado com 5 doutorados em filosofia, não é isso? No Rio Grande do Sul. E aqui, 9 estados nós temos agora, até então, com o recente que foi aberto em Sergipe, 4 doutorados. Então, essa desigualdade aí, né, essa assimetria, né, a gente tem que lutar contra isso, né, e melhorar. Então, vai ser muito bom, né, será muito bom se a gente conseguir abrir o nosso doutorado em filosofia, para somar, né, para fortalecer a filosofia no Nordeste. Né.
Então eu estou com esse projeto, retornando à questão de projeto, né? Eu estou com esse projeto também de fundamentação normativa, justificação normativa, teorias da justiça, né? Esses modelos que tem Kant, Rawls, Habermas, Honneth, Fraser, Faust, né? Que são os teóricos que eu trabalho, né? Um pouco Hobbes também, né? Os contratualistas. Tenho esse projeto no mestrado em filosofia, no nosso mestrado acadêmico, né? Inclusive daqui a pouco teremos já um processo seletivo, no qual eu vou estar na presidência do processo seletivo para entrar mais gente no nosso mestrado, né? E o futuro doutorado, eu vou manter esse projeto e também fui chamado a colaborar, né, como professor permanente na ciência política, que é o mestrado que nós temos aqui para dar teoria política, onde eu trabalhar Rawls, Habermas, né, as suas propostas de filosofia política, né. Para a minha pesquisa no todo, eu estou tentando ultimamente avaliar a importância de Kant sobre essa reconsideração social que eu fiz na minha tese, né, de justiça social em Kant, para a teoria crítica contemporânea, né, para você pegar aqui, sobretudo, de Habermas, de Honneth e Rainer Faust, que são os autores que eu estou trabalhando, né. Eu não entraria tanto em Adorno, Marcuse, Horkheimer, eu entro mais para os mais atuais, né, e vivos ainda, para o Habermas, para Honneth e Faust, né, que são autores ainda em produção, mesmo Habermas estando já com seus 90 anos, ainda produtivo, né. Honneth e Faust bem mais produtivos ainda, pela idade que têm, né. A minha questão aqui a avaliar é o porquê do rechaço que a teoria crítica tem a Kant. Por que não reconsiderar o lugar de Kant na teoria crítica? Porque a teoria crítica ela enveredou muito pela linha hegeliana. Não sei se vocês lembram, eu falei que na minha graduação foi um debate Kant-Hegel em torno de direito internacional. Então sempre mantive esse debate Kant-Hegel, que daí você vai ter uma linha liberal, procedimentalista, que é a kantiana, né? E uma linha contextualista, historicista, de justiça mais social, que é a hegeliana, né? Que o próprio Honneth bebe muito disso, né? E a minha ideia é dizer que há justiça social, há um liberalismo social em Kant, e o quanto isso seria bom para a teoria crítica revisar, né? Revisionar, revisar a ideia de restaurar, trazer de volta a possibilidade de incluir Kant a partir desse escopo de filosofia, de teoria social, né? O quanto Kant poderia ajudar justamente com a ideia de esfera pública. Porque o Honneth tem uma crise. O Honneth ele está com Hegel além de Hegel. Ele é seduzido pela metodologia reconstrutivista de cunho social hegeliana, mas nos livros, por exemplo, das Rechte der Freiheit, que é de 2011, O Direito da Liberdade, Sofrimento e Determinação, também outro livro do Honneth, ele vai dizer que há problemas na filosofia hegeliana porque ela não dá margem a uma esfera pública democrática, a uma formação cidadã. Então, minha questão é, então por que você não reconsidera a esfera pública em Kant? Kant daria margem para sanar esse déficit hegeliano, né? Então, essa minha pesquisa, atualmente, em síntese, é aproximar Kant da teoria crítica. Então, são duas frentes, uma frente kantiana e a frente da teoria crítica. Honneth, Habermas, Faust. Então, é um trabalho de cotejamento de fontes, né? E olhar a pertinência de Kant para a teoria crítica, né? Algo que eu vejo que Kant ficou muito obliterado, marginalizado da teoria crítica, justamente por essa leitura do hegelianismo forte, né? De dizer apenas Hegel que importa para a teoria crítica e Kant não, né? Inclusive, já falando em pesquisa futura, né? Essa é uma ideia para um futuro pós-doc, até então eu tenho pensado, né? Ao ler Faust, ao ler Honneth, justamente olhar as conexões com Kant, né? Eu tenho pensado em Kant e teoria crítica. Esse com esses autores que eu coloquei antes, né? São os teóricos que eu tenho trabalhado. Por último, nós temos uma questão sobre a sua perspectiva sobre a filosofia no campo acadêmico, que seria justamente quais as dificuldades da filosofia enquanto profissão a nível acadêmico que exige ao professor esse empenho tanto na pesquisa quanto no ensino.
Tá bem. Olha, essa questão de conciliar, isso no Brasil, onde a educação passa por um processo de desvalorização, não é só para a filosofia. Para qualquer professor de qualquer área, no ensino básico ou no ensino superior, tá? Se você for olhar, né? Eu fiz um trabalho de base, porque eu também já dei aula, para você ter ideia, eu trabalhei na filosofia para crianças. Antes de chegar ao que eu cheguei hoje, eu trabalhei para crianças de 6 anos, 7, 8, 9, 10, para adolescentes, né? Para ensino médio, e agora em nível superior e nível de pós-graduação, né? Eu tenho a minha experiência desde a base, eu já trabalhei. E por experiência própria, de fato, é uma correria, porque você tem que dar conta de todos esses itens que você falou, né? Preparar aulas, você tem que ter reuniões, sobretudo quem trabalha aí com ensino básico, ensino fundamental e médio, sabe disso, né? E não é só na filosofia, qualquer área, matemática, em qualquer curso você tem essas demandas, né? A questão é que devemos ter, em nível governamental, em nível institucional, pensar como tirar essa carga, né, essa carga de pressão que você tem de carga horária, de conciliar vida pessoal, etc. E o professor acaba levando trabalho para casa. Isso é uma reclamação grande de professores, não só em nível superior, mas em nível básico também. Vocês sabem disso, vocês já passaram por essa formação de nível básico, né? Então, e é uma profissão desvalorizada, a gente sabe disso, né? Ensino básico, por exemplo, e ensino superior, né? Não se fala, né? Não se paga teto de professores, né? O estado do Maranhão, que o atual governador, né, na sua segunda gestão, tem feito esforços de pagar bem os professores. Mas estados no Brasil, né, isso tanto faz, norte a sul, né? Não, sudeste, etc., não se paga bem professores, né? Ensino básico. E o nível superior também, né? Há tempos que salários de professores são congelados, né? As perdas salariais têm sido, não há reposição, então há muito trabalho de fato. Agora, a contrapartida de valorização, de uma contrapartida financeira, né, em salários, isso não é só em nível superior, é um efeito cascata em tudo. Então, e no atual governo a coisa tem sido mais deplorável, né? Isso a gente não pode abrir mão. Vocês podem ter as suas ideologias, seguir partido X ou Y, mas não podemos, enquanto partícipes do processo filosófico, nós não podemos abrir mão da autocrítica, da crítica e dizer a coisa não está bem. E nós sabemos dos atuais cortes, né? A própria não é só a UFP, todas as universidades federais, pelo um projeto do atual governo de privatização, né? Então daqui a pouco a coisa vai voltar como era no tempo do meu pai, da minha mãe e dos nossos avós, né? Estudar vai ser coisa para rico, que tem condição de pagar uma escola particular, né? Então é um processo deplorável que você vai ver, se a coisa não muda, daqui a pouco muita gente vai ficar sem bolsa, certo? Muita gente vai ficar sem bolsa de estudo. Então a universidade, as pessoas que estão aqui empregadas, né, como terceirizadas, vão ficar desempregadas. Então a questão social vai ficar arruinada mais ainda, com uma massa de gente desempregada. A universidade emprega muita gente, a universidade fornece bolsas. Então, se você, para estudantes, para que você justamente, ao invés de estar ali, né, trabalhando no call center, etc., qualquer outra coisa, você esteja aqui estudando, está aqui o próprio PET, abre o computador, lê, né? Então você forma a pessoa para ganhar um posto na sociedade, ter o seu trabalho digno. A universidade ela tem uma função social de inclusão muito grande. Então, se perde isso, você não vai só afetar professores, mas alunos e a sociedade como um todo. É isso que a sociedade não pensa, né? De justamente isso, nós temos que lutar juntos, né? E os cortes estão aí, né? Então, você abrir a página da UFP hoje, você vai ver justamente o reitor colocando às claras o que a universidade não vai funcionar. Isso vai chegar a todos nós, né? Enquanto estudantes, professores e sociedade civil como um todo, né? Então, isso aí, a minha questão normativa, isso é um decreto arbitrário contra a educação.
Então isso para mim não passa pelo crivo de normatividade, daquilo que eu falei antes, da minha pesquisa normativa. Não, ela é arbitrária, né? Ela é antidemocrática, né? É antiparticipatória, né? Em nível de pressão social, de coletividade. Então, isso que você me pergunta, a conciliação. Então, primeiro eu falei de um modo abrangente sobre o status quo, né? Sobre o que nós temos aí a enfrentar, né? Diante dessas perdas, né? Todas. E agora, conciliar. Olha, como eu disse, a questão pessoal agora que você me pergunta, né? Claro, agora eu tenho 2 filhas, isso demanda, são gêmeas, né? Isso demanda cuidar delas, etc. Mas, por incrível que pareça, aquele eco do seminário, da disciplina, né? Isso eu já tinha antes com minha mãe, né? Meu pai, antes de entrar no seminário de estudos, eu mantenho isso hoje. Então, eu tenho coisas a cumprir de graduação e mestrado, né? E da pós, que eu dou aula, que a madrugadas, uma da manhã, às vezes eu estou fazendo meus artigos, porque agora eu tenho as filhas para cuidar, então minhas filhas vão dormir e eu estou trabalhando, estou pesquisando, para você ter ideia, né? Ficou isso, é uma questão pessoal, de compromisso, né? de disciplina. Então eu faço as minhas pesquisas e não é, claro, você tem a questão de você manter hoje no mestrado, e o mestrado para se manter, você tem a avaliação institucional da CAPES. Tem vários mestrados que fecham justamente porque os professores não produzem, ok? Então, há essa pressão, mas eu não encaro como pressão porque eu encaro a pesquisa como algo prazeroso, como fruto da autonomia. Então, eu me disciplino como que automaticamente, né? Eu não produzo para ficar no mestrado. Não, para você ter ideia, eu fui convidado aqui para Ciência Política, fui convidado pela UVA lá no Ceará para dar aula no mestrado, tenho esse daqui, tal. Então, é fruto da minha pesquisa, porque eu gosto, né? Mas há, de fato, professores que têm uma dificuldade de conciliar, né? Cada um teve a sua história. O meu caso, falando que pessoalmente, especificamente, né, a partir da sua pergunta, eu encaro isso numa boa. Agora, isso não invalida a minha crítica anterior de uma deficiência governamental, institucional, de remunerar melhor professores, não só em nível superior, mas em nível básico, e de rever justamente essas pressões de carga, de aulismo, né? Eu estive em Frankfurt, na Alemanha, lá não é aulismo, lá a pesquisa funciona em grupos de pesquisa que deve ser valorizado, entendeu? A pesquisa é um elemento forte, você não se faz nada com aulismo, porque muitos professores vão como que adestrar. Eu teve professor em departamento que eu vi que ele disse que o aluno funciona como uma cobaia para ele. Está errado. Como cobaia de implementar. Você tem que seguir ideologia X, Y. Não é assim que se faz. Você deve formar para autonomia. Para autonomia. Isso é uma questão kantiana, da Aufklärung. Lembram? A maioridade crítica. Ouse pensar por si mesmo. Você não pode ter gurus, você não pode ter um cara aqui, esse cara aqui, pronto, eu vou segui-lo. Está errado, o professor que ensina isso está errado. Você deve ter... Você vê aqui a minha própria tese, eu estou com Kant, criticando Kant na minha tese, né? Então, você deve ter... Esse é um problema da esfera pública no Brasil. A falta de uma revolução no sentido de Aufklärung, de esclarecimento, de autonomia crítica. De você não se apegar a presidente X ou Y, a vereador, a deputado, etc., endeusar, mas colocar todos sob júdice, sob crítica. E a sociedade ganharia muito com isso. Eu penso que aí está a tarefa da filosofia. E é justamente esse é o ponto, né? O porquê que se rechaça tanto filosofia? Já pararam para pensar nisso? O porquê que se rechaça tanto filosofia, tenta-se tanto obliterar, marginalizar a filosofia no Brasil? No regime militar, uma ditadura militar, se você pega o próprio campus da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, que a filosofia era mais centralizada, colocaram o campus lá dentro dos matos. E ali já é frio o negócio. Então, para justamente rechaçar, marginalizar, né? Então, com o governo Dilma e Lula, que foi tentar colocar como obrigatória a filosofia no ensino médio. Lembram? Agora a coisa já está recrudescendo, já querem tirar. Aí o que sobra da atividade filosófica para vocês enquanto futuros profissionais da filosofia? Então, em vez de avançarmos, estamos recrudescendo, voltando à estaca zero de reprimir. Aí a pergunta é, por que se reprime tanto? Justamente porque a filosofia, com essa capacidade crítica de autonomia, ela deve se colocar sob júdice, sob crítica,
governos, status quo, todas as arbitrariedades possíveis. Então a filosofia ela é rica por demais, né? Por demais. Então essa é a mensagem que eu quero deixar, né? O quanto nós temos que zelar ao máximo e nos contrapor a todas as tendências de marginalização da filosofia, das ciências humanas e o mais geral da educação brasileira no momento, né? É inadmissível isso, né? Então o próprio impeachment da Dilma foi por questão de financeira, né? Disse que não se estava respeitando legislação financeira, etc, tal e tal. Então, agora se desrespeita algo crucial que é a educação de um povo e nós não saímos às ruas para pedir impeachment. O que está de errado aí? Como contra os aparelhos ideológicos que tentam dizer que isso é normal, né? Então toda a teoria crítica, Kant, Foucault, Hannah Arendt, você pega todos esses filósofos, eles foram altamente contundentes de defender autonomia, liberdade de expressão, universalização da educação. Então nós não podemos perder essa herança filosófica, mas não podemos, né? Então essa é a mensagem que eu deixo à filosofia, por isso a minha perspectiva de trabalhar com justiça social, filosofia social e política, filosofia, uma ética social. Nós não podemos perder de mão isso, porque do contrário as questões, as coisas vão ser arbitrárias e elas vão ser cada vez mais segregadas. Um grupo vai ter tudo e a maioria nada. Isso para satisfazer interesses de determinadas elites privatistas. Essa é a minha questão. Esse é o meu ponto, que eu trabalho tentando articular com a filosofia e também com mensagem de ativismo social, né? Nós não podemos cruzar os braços porque os prejudicados seremos nós. Certo. Inclusive, como você citou o exemplo da sua experiência na Alemanha, a gente teve aqui entrevista com professor Manfredo também, que ele contou um pouco dessa experiência lá, como é dado mais esse tempo do ócio criativo para tanto para os estudantes quanto para os professores, né? Com certeza. Olha, quando eu fui a experiência da África também, para você ter ideia onde eu fui, teve um processo que Portugal, que Angola, ficou até 1974 dominando, e depois começa uma guerra interna, depois que os portugueses saem, né, entre aspas, uma guerra interna de poder, disputa de poder, e uma guerra que foi até 2002, salvo engano, na Angola. Então é um país que está se refazendo. Então no instituto que eu fui dar aula, de ministrar esse curso de pós, você tinha ali, até o diretor disse, o professor Valentim falou, no Instituto de Ética Aplicada, Instituto Sol Nascente. A dificuldade aqui é porque, às vezes, na mesma sala de aula de fundar o Instituto, tem o fulano que foi de grupo X e esse de grupo Y, ambos rivais. Você matou alguém da minha família, você também matou, etc. Um país em guerra, né? Para você ver. Mas mesmo ali, a educação está sendo algo precioso, imprescindível para unir um povo, para você ter uma ideia, né? Aí enxerga a educação como emancipação, como oportunidade. Na África, na Europa, que já tem toda uma história, né, de Aufklärung, de luta por inclusão, etc., mesmo passando por atrocidades como Segunda Guerra, etc., tal. Ali você vai a uma universidade, você vê um monte de gente estudando. Olha a diferença. Se nós começarmos a cortar verbas da educação, a expulsarmos gente que não está nessa sala do PET para estudar, não termos alunos nos cursos, olha o retrocesso. Enquanto a África avança, enquanto a Europa estabilizada e cada vez mais na excelência, aí você pega o Brasil numa situação deplorável de cortar paulatinamente, gradativamente fechar a universidade. O que esses alunos, esses jovens, o que essas alunas, essas jovens, o que o nosso povo vai ter? Que oportunidades? Né? Então isso que o Manfredo falou, desse ócio produtivo, desse tempo para pesquisa não é perca de dinheiro.
pesquisa e educação é o melhor investimento que um governo pode dar. O próprio Kant, no conflito das faculdades, criticava o governo da sua época, que gastava dinheiros e mais dinheiro em guerras e não se investia na educação. Educação para a cidadania, educação para a inclusão, né? Essa é a hermenêutica, a atualização que nós podemos fazer dessa reivindicação de Kant. A educação para a inclusão, nós não podemos excluir, nós temos que incluir cada vez mais. Por daí o livro do Habermas, A Inclusão do Outro, né? A inclusão do outro. Nós não podemos marginalizar, nós temos que incluir. Então, esse ócio produtivo, ele deve chegar a todos. Isso não pode ser apenas para a parcela. Não pode ser como o modelo antigo que tinha um filósofo com ócio produtivo e com os seus escravos. Lembram? A filosofia só é filosofia inicialmente porque tem alguém para ficar trabalhando para que o cara produza, né? Então essa produção teórica tem que ser para todos. Para o negro, para o pobre, para o branco, para o rico, para todas as classes, para todos os gêneros, para todos os povos. A educação deve ser um processo universalizável. Esse é o meu ponto. Certo. Então, nós, em nome do PET Filosofia, agradecemos a presença do professor Josivan e da entrevista para a Rádio Filó. Eu que agradeço o convite. Eu quero muito que a gente cada vez mais se una por esse propósito maior, que é de inclusão de todos nesse processo emancipatório que se passa pela educação. Nível básico, nível superior, a sociedade só tem a melhorar se for com isso. Tá? E agradeço também, com certeza, aqui ao professor Fábio Abreu, que vem fazendo um excelente trabalho com vocês. Espero também que a gente possa trabalhar em comunhão, agora a coordenação e o PET, né? Antes o Luiz já vinha fazendo também um excelente trabalho, e o departamento como um todo, e as portas também estão abertas para vocês na coordenação, né? Não no mestrado, futuramente no doutorado, e tentem ao máximo aproveitar e lutar para que esses direitos que vocês têm hoje sejam preservados, não só isso, mas melhorados cada vez mais. Viu? Nós não podemos perder esse direito fantástico, fabuloso, que é o direito à educação. Bem? Muito obrigado.